Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD e hoje dando início ao quarto trimestre de 2024 da lição dos adultos. O tema da revista, As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista das lições deste quarto trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. E a lição que iremos abordar é a lição de número 1, que tem a sua data para ser ministrada o dia 6 de outubro de 2024. O tema da lição, as promessas de Deus. Texto áureo. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Isso está registrado no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 55, do versículo 6 ao versículo 13. Introdução. As promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus. E o que significa essa palavra desígnio? Significa propósito. As promessas atendem aos propósitos de Deus. Deus tem propósito com o seu povo. Deus tem propósito com cada um de nós. Deus tem propósitos com a humanidade. Observe que para que essas promessas se concretizem, dependem da fé plena nele, em Deus e também na sua palavra. Sabemos que Deus é fiel e ele zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Portanto, aquilo que ele promete, ele é fiel para cumprir. Especificamente, nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. É uma lição introdutória onde vamos tratar desses assuntos importantíssimos para o nosso enlevo espiritual. Vamos agora adentrar os tópicos com os seus subtópicos e, como de costume, fazer um resumo bem claro, bem objetivo acerca deste tão importante assunto sobre as promessas de Deus. Primeiro tópico, um convite de Deus. Primeiro subtópico, um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma maravilhosíssima bênção divina, uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção, de salvação. Este convite é cercado de uma promessa de restauração. Veja o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, no versículo 1. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É uma promessa de salvação. E quando lemos este versículo, que está registrado no capítulo 55, versículo 1 do livro do profeta Isaías, podemos então falar acerca de Mateus capítulo 11, versículo 28. No Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, Jesus está convidando aqueles que estão cansados e oprimidos para que venha a Ele e recebam então força, recebam vigor, recebam alívio. Veja o que está escrito. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus está fazendo um convite para que todos aqueles que estão cansados e oprimidos venham a Ele e tenham descanso, tenham alívio, tenham salvação, uma promessa de salvação. O versículo 11 diz:
Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Aqui a palavra de Deus está sendo destacada como sendo poderosa. Ela não volta vazia. Uma vez liberada, ela cumpre com os seus desígnios, ela cumpre com os seus propósitos. E a palavra de Deus é poderosíssima. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus não volta vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para qual foi enviada. Agora observe bem, essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Para quem aceitar este convite, o convite de redenção, esta palavra vai ser para a salvação. Agora, aqueles que a rejeitarem, a palavra ela vai ser para condenação, mas ela não voltará jamais vazia. Ela não pode retornar vazia, porque o soberano, o nosso Deus, aquele que é antes de todas as coisas, conforme está escrito no Salmo 90, no versículo 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, ele é eterno, e este Deus poderosíssimo e soberano, ele é zeloso para cumprir a sua palavra. É nessa veracidade da palavra, é nessa verdade da palavra, é que as promessas de Deus estão firmadas. Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que é o nosso texto áureo, diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, versículo 12. As palavras de Deus cumprem cabalmente, porque conforme está escrito em Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. É nessa veracidade da palavra que as promessas de Deus estão firmadas. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos estas promessas. E é isso que nós vamos ver no subtópico 2 e no subtópico 3. Segundo subtópico, é preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo. Observe que o verbo está no imperativo, é uma ordem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Este buscar aqui significa buscar diligentemente, atenciosamente, minuciosamente. Buscar ao Senhor. Aqui somos instados pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, somos levados a buscar a Deus por meio da oração. Precisamos ter um contato diário com o Senhor através da oração. Por quê? Porque uma vez falando com Deus, vamos tendo intimidade com Ele. E é através da oração que nós conseguimos ter com Ele um relacionamento sincero, onde pedimos ao Senhor e também o adoramos através da oração. Quando oramos, Deus está pronto a nos ouvir. Ele nunca deixa de ouvir aquele que tem um coração sincero diante dele e leva isto em oração. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 33, no versículo 3. Está registrado: clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Veja ainda Isaías capítulo 59, versículo 1, que diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. É importante termos isto em mente, que precisamos sim orar, precisamos buscar ao Senhor para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida, para que possamos ter uma intimidade maior com Ele. O livro do profeta Isaías e do profeta Jeremias nos traz esta maravilhosa lição de que precisamos buscar ao Senhor, porque o ouvido dele não está gravado e ele responde às nossas orações. Mas no Novo Testamento, nós também encontramos na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 17, uma orientação do apóstolo dizendo para que oremos sem cessar. Diz assim: orai sem cessar. E também na epístola de Tiago, a epístola geral de Tiago, capítulo 5, no versículo 16, diz assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, um dos passos que precisamos fazer para vivermos as promessas de Deus em nossa vida é a oração. Somos instados a orar a fim de alcançarmos uma resposta dele. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que a quem pede será dado, quem busca encontrará, a quem bate a porta será aberta. Não é isso que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 7? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, ele diz isso e ele afirma, veja bem a afirmação do Senhor Jesus. Ele diz, ele afirma e confirma que aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Versículo 8 do capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Busquemos a Deus enquanto podemos fazer isto. Busquemos ao Senhor em oração. Tenhamos intimidade com o nosso Deus, para que possamos receber todas as promessas, para que possamos vivê-las cabalmente em nossa vida. Terceiro subtópico, é preciso se arrepender. Um outro passo necessário para que possamos viver todas as promessas de Deus em nossa vida é o arrependimento. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, ou seja, e volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus é grandioso em perdoar. E nesta busca ao Senhor, para que possamos viver todas as promessas, é necessário que haja arrependimento sincero, porque Deus conhece o coração do homem. Deus sabe quando o homem está sendo sincero diante dele ou não. E a Bíblia diz que a um coração puro e contrito, o nosso Deus jamais desprezará. Veja o que está escrito no livro de Salmos, Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Observe que quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece, de fato, em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, seus caminhos mais altos que os nossos. Toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual
no lugar de aridez e sequidão. Todos aqueles que têm um encontro pessoal com Jesus experimenta isso, experimenta alegria, experimenta júbilo, florescimento espiritual. Ele dá frutos espirituais. Ei, não é isso que acontece com você, que aconteceu contigo, assim como aconteceu comigo? Ao termos um encontro pessoal com Jesus, nós passamos a ter alegria, mesmo na adversidade. Foi assim com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve um encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco e mudou a sua vida, mudou a sua história. O apóstolo, ele entendeu que o que Deus tinha para ele era muito maior do que ele poderia imaginar. O que Deus tinha para ele era algo extraordinário. Ele seria usado de maneira sobrenatural para fazer a obra do Senhor, para propagar o Evangelho de Cristo. Agora observe algo extraordinário. Paulo, quando ele tem esse encontro com Jesus, ainda que ele estivesse em momentos de adversidade, ele continuava alegre. Veja o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Diz assim: regozijai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, regozijai-vos. O apóstolo Paulo, ao dizer essas palavras, ele estava preso em Roma. Ele estava detido. Não podia sair de onde estava, mas ele continuava com um espírito alegre, dizendo para aqueles que estavam em liberdade física, dizendo para aqueles que estavam livres também espiritualmente, porque haviam aceitado Jesus, para que eles se alegrassem, se regozijassem no Senhor. É assim que Deus faz. Paulo agora não vivia mais para si, conforme está em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele declara: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todos aqueles que têm um encontro pessoal com o Senhor experimentam júbilo, florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Há gloriosas promessas de Deus para o povo que teve um encontro verdadeiro com Ele, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Segure as promessas que Deus tem para a sua vida. São promessas de paz, são promessas de alegria. Sim, promessas de paz. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos promessa de vida eterna. Veja o que está escrito em João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que aqueles que ouvem as minhas palavras e crê naquele que me enviou, têm a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. São bênçãos que recebem aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. Primeiro subtópico, a promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. São 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Em todos esses livros, nós encontramos promessas, a palavra promessa. Embora no Antigo Testamento a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus fala com Abraão, chama Abraão para um grande projeto, Deus lhe faz promessas. Veja o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias
da terra. Então, observe que aqui Deus fez promessas nacionais, pessoais e, podemos dizer, universais a Abrão. Promessas nacionais: e far-te-ei uma grande nação. Promessas pessoais: e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Promessas universais: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então podemos ver aí a promessa de Deus a Abraão, assim como também fez a Isaac, e está registrado no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 5, e também a Jacó, no capítulo 28, versículo 10 a 15. Agora, no Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança. Sim, é verdade. Podemos observar que muitas das promessas que estão inseridas no Antigo Testamento se cumprem cabalmente em um Novo Testamento. Vamos ver isto em Lucas capítulo 4, versículo 16. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. No versículo 21, Jesus diz assim: Então começou a dizer-lhes, Jesus vai dizer assim, ou melhor, Jesus diz assim, está registrado em sua palavra: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Essa escritura que Jesus está fazendo menção é Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Então observe que muitas das promessas se cumprem no Novo Testamento. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão, ou seja, oriundas da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. É uma promessa maravilhosa, e esta promessa está registrada na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Vamos ler até o versículo 18. Veja o que diz a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Paulo está dizendo, isso não vem da minha mente, isto nós estamos dizendo pela palavra do Senhor, uma promessa do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, com esta promessa. É algo muito lindo quando observamos o quanto nós somos privilegiados
de ter essas promessas da parte do nosso Senhor. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. O nosso Deus, ele se compromete conosco. Quando ele faz promessa, ele cumpre com as suas promessas. Segundo subtópico, Deus é infalível, como vimos na leitura bíblica em classe, que está registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 55. O Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Deus não falha. A base, um dos fundamentos pelo qual podemos afirmar que as promessas de Deus se cumprem, é que Deus é infalível. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que ele comunica conosco. Deus é amor. Nós também podemos amar. Deus é justiça. Nós também podemos exercer a justiça. Um outro atributo comunicável de Deus é a sua bondade. Deus é bom. Nós também podemos exercer a bondade. Mas há atributos de Deus que são incomunicáveis. Somente Ele tem. A criação não tem. Os anjos não têm. Só Deus tem esses atributos. São os atributos incomunicáveis. E que atributos são esses? Deus é onipotente. Ele é todo-poderoso. Deus é onisciente, conhecedor de todas as coisas. Deus é onipresente, está em todo lugar. Quando falamos aqui Deus, estamos falando da Trindade. Deus Pai é onipotente, onisciente, onipresente. Deus Filho é onipotente, onisciente, onipresente. Deus Espírito Santo é onipotente, onisciente, onipresente. A Trindade, Deus é um que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente Deus tem atributos incomunicáveis. Somente Deus sabe de todas as coisas. Somente Deus conhece o coração do homem. Somente Deus conhece o homem ainda antes dele ser gerado. Como assim, evangelista Giovanni? Isso é bíblico. Veja o que está escrito em Jeremias capítulo 1, no versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim, Deus falando com Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. No Salmo 139, o salmista diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Deus é onisciente. Ora, com atributos incomunicáveis, nos referimos a atributos que ser humano algum pode ter. Somente Deus. Por exemplo, o ser humano não tem todo o poder na terra. Não. O poder do homem é limitado. O ser humano não conhece todas as coisas, de forma alguma, a não ser que seja revelado por Deus. O ser humano não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não é possível isso. Agora, o nosso Deus está comigo aqui, na pessoa bendita do Espírito Santo, e está com você aí assistindo esta lição. Ele está em todo lugar. O Deus Todo-Poderoso tem essas capacidades como constituintes de sua própria natureza. Faz parte da essência de Deus. Faz parte da essência dele o ser onipotente, onisciente e onipresente. Por isso, Deus não falha. Deus não muda. Veja o que está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra
do nosso Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Veja ainda o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17, lá no Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Portanto, o nosso Deus não muda. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isso está em Isaías capítulo 43, versículo 13. Ou seja, Deus é poderosíssimo e por ele ser um Deus infalível, que não falha, as suas promessas se cumprem e ninguém pode impedir aquilo que ele prometeu. Terceiro subtópico: Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías capítulo 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito, um desígnio determinado para cumprir, conforme está em Isaías capítulo 55, no versículo 11. Aqui, veja bem, aqui está embasada, temos como base aqui, a fidelidade de Deus e, por isso, ele garante o cumprimento das suas promessas, conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Deus é fiel e a sua fidelidade garante o cumprimento de suas promessas. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, ele, Deus, permanece fiel. O que nos traz, aqui vou abrir um parêntese, o que nos traz também a certeza de que as promessas de Deus se cumprem cabalmente, é que há algo que Deus não pode fazer. Sim, tem algo que Deus não faz, porque vai contra a sua natureza, vai contra o seu caráter. Deus não pode mentir. Veja o que está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus não pode mentir. Deus só faz aquilo que está ou que é coerente com o seu caráter, com a sua essência. E a mentira não faz parte do caráter de Deus. Aliás, a Bíblia nos informa que a mentira tem um pai. E o pai da mentira é o diabo. Portanto, Deus não mente. Deus não pode mentir. E isto é mais uma garantia de que as promessas de Deus se cumprem, porque ele não pode mentir. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de Deus como Deus que cumpre a sua palavra. Está em Jeremias capítulo 11, ou melhor, Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus é fiel. Veja o que está escrito em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: se formos infiéis, já falamos sobre isso nessa lição, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Vejamos ainda Hebreus capítulo 10,
versículo 23. Veja o que diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel e ele zela pela sua palavra para a cumprir. Terceiro tópico: tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro subtópico: promessas incondicionais. As promessas incondicionais são as que independem das circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Em outras palavras, Deus cumpre independentemente de qualquer coisa. Mesmo que o homem creia ou não, a promessa vai se cumprir. Mesmo que o homem queira ou não, a promessa vai se cumprir e ponto final. Não depende de nada. Deus vai cumprir com a sua promessa, porque são promessas incondicionais. Exemplo: a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Isso está em Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Há algo muito profundo nesse versículo, quando diz assim: porque um menino nos nasceu. O menino nasceu na manjedoura em Belém. Um filho se nos deu. O filho sempre existiu na eternidade com o Pai. Conforme está escrito em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, esta é uma promessa incondicional. O homem quisesse ou não, Jesus nasceria no tempo certo. Jesus nasceria de mulher. Jesus nasceria na plenitude do tempo, no tempo de Deus. Esta promessa iria acontecer. Esta promessa aconteceu independente da vontade do homem ou não. Um outro exemplo que nós podemos destacar é o local do nascimento de Jesus, em Belém, da Judéia, conforme está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Está registrado lá, no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, onde Jesus iria nascer. Uma promessa que ele nasceria em Belém. E ali se cumpriu essa promessa. Promessa incondicional. Uma outra promessa incondicional é que Jesus seria chamado Emanuel, conforme está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler? Isaías, capítulo 7, versículo 14, diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, observe que são promessas incondicionais. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que, com absoluta certeza, aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja. É uma promessa que nós esperamos para qualquer momento e é algo que vai se cumprir. É uma promessa incondicional. O arrebatamento da igreja, queira o homem ou não, queira acreditem ou não, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nós encontraremos com o Senhor nos ares. É o arrebatamento da igreja, porque é uma promessa de que ele virá para buscar os seus e que nós não passaremos pela grande tribulação. Então, é uma promessa incondicional. E muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Segundo subtópico, promessas condicionais.
Diferentemente das promessas incondicionais, que são aquelas que Deus cumpre, independente da ação do homem, das circunstâncias, as promessas condicionais dependem sim de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. As promessas condicionais, o cumprimento dessas promessas depende da participação humana. E geralmente essas promessas aparecem na Bíblia com a conjunção se, que é uma conjunção que denota condição, que denota que precisamos fazer algo para alcançar aquela promessa. Vamos aqui dar alguns exemplos. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais. Promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Isso nós podemos ver no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho em seco. Quando chega do outro lado, chega em um lugar chamado Mara, que significa, essa palavra, esse nome Mara significa amargo. E ali em Mara as águas eram amargas. Mas o povo, ao murmurar, Deus usa Moisés para que aquelas águas amargas se tornem doces, próprias para serem consumidas. E quando Deus faz isso, Deus faz uma promessa para o povo. Uma promessa condicional. Vamos ver isso? Êxodo capítulo 15, versículo 26. E disse, Deus falando com o povo, se ouvirdes a voz do Senhor, para que o povo recebesse essa promessa, eles precisavam ouvir a voz do Senhor. E fizeres o que é reto diante de seus olhos, para que o povo recebesse a promessa, era necessário que eles fizessem o que era reto aos olhos do Senhor. E inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, para que recebesse a promessa, era necessário guardar os estatutos do Senhor. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá. Então, para que o povo não tivesse aquelas enfermidades que o povo viu no meio do povo egípcio, era necessário que eles obedecessem à voz do Senhor, era necessário que eles ouvissem o Senhor. Era necessário que eles agissem com obediência. Então, era uma promessa condicional. Variadas promessas, também condicionadas à obediência do povo, nós encontramos em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1. Deuteronômio capítulo 28, há algo muito interessante aqui. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E será que, observe bem, se, olha aí, a conjunção se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora no versículo 12 em diante, vem muitas das promessas que são oriundas da obediência que o povo deveria ter às ordens, às leis de Deus. E todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. E assim são muitas as promessas, mas aqui são promessas condicionais. Promessa de receber o perdão de Deus, condicionadas a perdoar. Quem quer o perdão de Deus precisa estar disposto a perdoar, conforme está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15.
promessas de permanecer no amor de Deus, se guardar os mandamentos de Cristo. Quem guarda os mandamentos de Cristo permanecem no amor de Deus. Então, para permanecer no amor de Deus, é necessário guardar os mandamentos de Cristo. Temos também, a promessa de recebermos o que pedirmos, se estivermos em Cristo. A condição é estar em Cristo e em sua palavra, conforme está em João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas é necessário estarmos nele. Então são promessas condicionais. Terceiro subtópico: o propósito das promessas de Deus. Por que Deus faz promessas? Qual é o propósito de Deus em cumprir as suas promessas? Ao longo da Bíblia, percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de estabelecer uma aliança com o ser humano, conforme está em Gênesis capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30, e também capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 17. O segundo é de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, Noé, conforme está escrito em Gênesis capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 17. Agora, um outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus em fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Vamos ler mais uma vez Isaías capítulo 55, versículo 11 e 12. Isaías capítulo 55, versículo 11 e 12, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Ou seja, além de zelar pela sua palavra, ao cumprir com as suas promessas, ele também aprofunda o seu relacionamento para conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e, por isso, não estamos sozinhos no mundo. Deus se relaciona conosco. Nós temos um Deus de relacionamento. Deus faz promessas para aprofundar o seu relacionamento com cada um de nós. Veja o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Temos relacionamento com ele. Deus é um Deus de relacionamento. Vamos à nossa conclusão. Conclusão: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais
e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco. Que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações para que você possa receber as próximas lições que serão lançadas na plataforma. Dê o seu melhor like. Quanto mais like, mais a plataforma vai recomendar os vídeos e a mensagem chegará em lugares onde não podemos estar fisicamente falando. Eu te peço, não esqueça de nos ajudar com a sua oração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.